Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre instalações elétricas no Japão. Você que trabalha em fábrica, quer sair dessa rotina, fazer algo diferente e já assistiu algum vídeo a respeito de instalações elétricas no Japão? Vamos ver se eu consigo falar um pouco para vocês, explicar um pouco para vocês como é que funciona, né? Mas para os brasileiros que estão aqui no Japão, né? Eu recebo algumas perguntas do pessoal do Brasil, né? Como fazer para vir para o Japão e trabalhar nessa área também, né? Mas eu vou fazer um outro vídeo e aí a gente conversa nesse sentido aí, né? Para as pessoas que estão no Brasil e querem vir para o Japão para trabalhar nessa área de elétrica aqui no Japão. Mas vamos lá. Eu penso que há muitos brasileiros profissionais e até formados na área de elétrica que estão trabalhando em fábrica, né? Eu falo isso porque quando eu vim para o Japão, né, já faz um bom tempo atrás, eu já estou aqui no Japão há 25 anos e lá atrás, no começo lá, né, eu já era formado, né, em instalações elétricas, já fazia serviço no Brasil, né, com instalações elétricas, né, e venho de uma família que a maioria são eletrotécnicos, engenheiros elétricos, né, no Brasil. Então a minha família é muito mais envolvida nessa área no Brasil, né. Mas enfim, vim para o Japão, comecei a trabalhar em fábrica como todo mundo, né, e eu sempre observava o pessoal da manutenção, né, e eu via os eletricistas fazendo manutenção lá, trabalhando, e sempre pensava comigo, pô, que bacana, né, gostaria de estar trabalhando aí nessa área aí, né. Mas enfim, a barreira da língua me impedia de pelo menos tentar entrar na área, né. Era uma barreira que eu mesmo impunha, né, por entender que eu não sabia falar o Nihongo, e aí não iria conseguir me comunicar e desenvolver algum tipo de serviço dentro dessa área. Mas enfim, os anos se passaram, continuei na fábrica e, encurtando, resumindo a história, a chave só foi virar quando eu retornei para o Brasil, né, em 2011, né. Aí voltei para minhas funções lá no Brasil, né, abri uma empresa lá de instalações elétricas, né, onde a gente fazia projetos elétricos, instalações de alta tensão, baixa tensão, energia solar, né, e ficamos lá até 2019. A empresa estava bem sucedida, tivemos um crescimento muito bom, tivemos clientes muito bons, que até hoje ainda eu me comunico com eles, né, e resolvemos retornar para o Japão. Mas retornamos para o Japão não por necessidade econômica, é porque na época que nós fomos embora em 2011 para o Brasil, os meus filhos ficaram aqui, né, no Japão, e eu e minha esposa retornamos para o Brasil, retornamos para nossas atividades. Mas nesse período de tempo nasceram os netos, né, e na gestação do meu neto a gente veio aqui, né, acompanhar um pouquinho. Só que quando eles nasceram, já não tinha mais como a gente permanecer no Brasil, né.
A gente queria estar perto deles aqui. E aí nós decidimos então retornar para o Japão. Só que a gente já decidiu retornar, eu e minha esposa, né? Retornar para o Japão, mas com uma mentalidade totalmente diferente, né? Tipo, não mais trabalhar em fábrica, né? Não ter mais aquela vida rotineira, né? E foi assim, né? É claro, no primeiro momento eu retornei para o Japão, entrei em uma fábrica, mas muito diferente de uma fábrica de linha de montagem, essas coisas. Eu entrei numa empresa de manutenção de motores. O meu genro, que é japonês, né? E ele faz manutenções de motores, né? Implantam, né? Kojos, fábricas grandes, né? E ele conseguiu me encaixar nessa empresa. E foi muito bom, porque apesar de não estar diretamente ligado com instalações elétricas, envolvia elétrica, né? E foi o meu primeiro passo. O segundo passo foi me desligar dessa empresa e entrar numa empresa de instalações, realmente de instalações elétricas. Então eu trabalhei por 1 ano nessa empresa junto com o meu genro, né? Passando-se 1 ano, eu pedi a demissão, né? O chefe até se espantou, né? Porque eu pedi a demissão assim, e que eu iria fazer e tal. Eu falei, eu vou trabalhar na minha área, que é instalações elétricas. E todos nós, você que quer entrar nessa área, você tem que aprender uma coisa. Você vai receber várias negativas. Nesses momentos de transição da minha vinda para o Japão e essa transição para instalações elétricas, eu recebi muitas informações negativas, como por exemplo, olha, você não sabe ler, não sabe falar direito, como você vai fazer isso? Tipo assim, mas não é uma conversa direta, ninguém fala isso diretamente para você, mas superficialmente ele te transmite isso. Mas se você está focado no que você vai fazer, isso não faz diferença nenhuma, né? É lógico que a um primeiro momento isso vai bater na sua mente, né? Mas se você tem uma meta já firme, né? Uma meta já estabelecida, nada vai te impedir de prosseguir, né? E resumindo um pouco, saí da empresa, entrei numa empresa de instalações elétricas, né? Já foi uma primeira, segunda fase. Aí a terceira fase, me desligar da empresa elétrica e constituir a minha própria empresa, né? E isso eu tô conseguindo, né? Eu tô dominando, tô subindo degrau a degrau, passo a passo, né? Mas tudo existe algumas dificuldades, né? Logicamente, dificuldade com a língua, dificuldade com a escrita, mas isso no caminhar você vai aprendendo. Exige dedicação, exige estudo, né? Você vai ter que se dedicar, estudar, aprender, né? Isso faz parte. Se você pensa que, né, vai entrar, ficar de boa, então é melhor você ficar na fábrica mesmo, que aí você não esquenta a cabeça, você vai lá, faz seu serviço de boa, né? E tá tudo bem, né? Mas se você é um cara livre, você quer liberdade, você quer governar a sua vida, né? Traçar seus caminhos, então esse é o caminho, meu irmão. É você não enxergar as dificuldades, ou enxergar as dificuldades como oportunidades, né? E avançar nesse sentido, né? Tenho trilhado esse caminho aí já tem 5 anos, né? Falo que é muito gratificante, né? Eu adoro fazer o que eu faço, né? É muito gratificante, a todo momento são experiências novas,
conhecer pessoas novas, né? Ir para lugares novos, né? Hoje eu estou indo para um Gemba, para um serviço que da onde eu moro até o Gemba dá 1h30, né? Então, conhecendo pessoas novas, fazendo novas amizades, né? Vendo um outro tipo de execução de serviços, né? Porque a área da elétrica ela é muito ampla. Existe muita ramificações em instalações elétricas, né? Mas enfim, um pouco aí para vocês, né? Vamos aí com mais vídeos aí conversando, falando a respeito, né? Você que está assistindo esse vídeo, manda uma mensagem aí para mim, alguma dúvida, né? Como eu faço para entrar nessa área, nesse mundo da elétrica, né? E, tipo, eu que trabalho em fábrica, você que trabalha em fábrica, como é que eu faço para sair da fábrica e entrar, né, nessa área? Manda um feedback aí, manda perguntas aí e a gente vai trocando ideia, ok? Abraço, o vídeo vai ficar muito longo aí e a gente vai conversando aí nos próximos vídeos.